Olha, esse problema aqui é o problema de número 12, que está na página 14 da apostila. Para ser bem organizado e ficar mais rápido, eu resolvi fazer esse vídeo, certo? Esse problema, ele fala sobre uma pessoa na margem esquerda que está exercendo uma força F1, essa vermelha, esse vetor vermelho, essa força é de 100 newtons. Ela está exercendo uma força sobre um barco, esse círculo agora que eu acabei de fazer, esse miolinho aí, está representando um barco que está sendo puxado por uma força de F1, uma pessoa que está na margem esquerda de um rio puxando o barco. Do outro lado, tem outra pessoa que está exercendo uma força F2 um pouquinho maior, 120 newtons, certo? Vocês podem ver que a inclinação das forças em relação ao plano vertical, nós temos aqui o plano vertical. Em relação a esse plano vertical, a força F1 tem uma inclinação um pouco maior, que é uma inclinação de 37 graus, e a pessoa que está exercendo a força F2, o vetor verde, tem uma inclinação um pouquinho menor aqui, ó, está mais próximo da vertical, um ângulo de 30 graus, certo? Para baixo, tem um vetor azul que está representando a correnteza do rio, que está se opondo ao movimento do barco, certo? Essa força azul, de vetor azul, eu vou chamar de F3, e ela vale 80 newtons, certo? Então, nós temos essas três forças atuando, e a pergunta é, qual é a força resultante que atua sobre o barco? Para a gente fazer esse problema, eu tenho que achar a força resultante no eixo X e tenho que achar a força resultante no eixo Y. Então, vamos lá. Esse vetor F1, ele está aqui, olha, veja, onde eu estou desenhando, esse é o vetor F1, e eu vou projetá-lo no eixo X, vai virar F1x. Da mesma maneira, a força F2, essa que eu acabei de representar aqui, olha, eu vou projetá-la no eixo X, será a força F2x. Para isso, eu preciso de ângulos. Então, vejam, segundo esse plano vertical que eu acabei de desenhar, eu tenho um ângulo à esquerda de 37 graus e à direita de 30 graus. Acontece que esse ângulo, por exemplo, de 37 graus, ele é alterno em relação a esse que eu estou desenhando. Veja, este que eu acabei de... Eu estou frisando aqui, olha, ele é alterno desse, ou seja, eles têm o mesmo valor. Então, aqui eu tenho 37 graus. Então, consequentemente, o F1x, ele é cateto oposto em relação a esse ângulo de 37 graus, e o F1, ele vai ser a hipotenusa da nossa figura, em relação a essa figura desenhada toda em vermelho, certo? Já do lado dos vetores verde, o F2 também, pelo mesmo motivo, é a hipotenusa, estou abreviando. E estes 30 graus, que eu estou agora firmando mais aqui, ó, ele é alterno desse que eu estou marcando, que também será de 30 graus. Então, o F2x, ele é cateto oposto. Quando a gente usa cateto oposto, então, é muito importante que eu ache o valor do F1x e ache o valor do F2x. São as duas forças que atuam no sentido x. Aí eu acho a força resultante, certo? Então, para isso, vejam, como o cateto é oposto, nós vamos usar a função seno. Então, vejam, seno de 37 graus, ele vai ser igual cateto oposto
F1x sobre a hipotenusa, F1. Para que eu possa achar o F1x, basta passar o F1 multiplicando o seno de 37 graus. Então, vamos lá. F1x é igual a F1 vezes o seno de 37 graus. O F1x, que eu estou procurando para achar resultante no eixo x, o F1, ele vale 100 newtons. O seno de 37 graus foi fornecido no problema. Só vocês procurarem. É 0,60. Multiplicou, nós vamos ter 100 vezes 0,60, teremos 60 newtons. Certo? Então, já achei o F1x. Agora, eu vou achar da mesma forma, pelo seno de 30 graus, do lado verde agora, eu vou fazer F2x, porque é seno, é cateto oposto. Vejam, ó, cateto oposto, F2x, que eu estou marcando aqui, sobre o F2, que é a hipotenusa. Este F2x, basta passar o F2 multiplicando o seno de 30. Então, a F2x vai ser igual a F2 vezes o seno de 30. Aí, o que nós temos? O F2x vai ser igual a este F2, que é 120, vezes o seno de 30, que é meio. Multiplicar por meio é como dividir por 2, né? Então, F2x vai dar 60 newtons também. Então, vocês podem ver que até pela figura dá para perceber que esses dois vetores deram valores iguais, 60 newtons. Agora, eu estou marcando na figura, ó. E o outro também 60. Então, qual é a força resultante no eixo X? Já vou fazer aqui do lado. A força resultante em X é uma menos a outra, ou seja, é o F1x menos F2x, ou vice-versa. Como elas são iguais, força resultante X será 60 menos 60, que vai dar, né? Isso implica que a força resultante X dá zero. Pronto. Tá feitinho aqui, ó. Certo? Vou até destacar o valor aqui embaixo. A força resultante no eixo X vale 0 newtons. Prontinho. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Veja. No eixo Y, eu tenho, então, de novo, ó, força F1, ela também pode ser decomposta no eixo Y. Vejam que aqui é eixo Y. Essa força F2, verde, ela também pode ser decomposta, vejam, também no eixo Y. Então, essa vermelhinha aqui, ó, ela vai ser a minha força F1 Y. E a verdinha, que ela pega esse pedaço inteiro aqui, ó, certo? É a força, ela tá por baixo da vermelha. Ela é F2Y, tá certo? Para isso, eu preciso dos ângulos. Então, veja, eu tenho um ângulo de cá, que é o 37 graus, e do outro lado aqui, ó, esse que eu estou firmando aqui, eu vou fazer de fora para não ficar muito bagunçado, é de 30 graus, correto? Observem agora que tanto o F1Y quanto o F2Y são cateto adjacente, porque eles estão encostados, vejam. É um vetor que está encostado no ângulo. Então, tanto o F1Y quanto o F2Y, que estão desenhados, o que eles são? Eles são catetos adjacentes. Opa! Adjacentes. Portanto, para eles, eu vou usar
a função cosseno. Então, vamos lá. Igualzinho eu fiz anteriormente, eu vou escrever cosseno de 37 graus será igual ao F1y, que é o cateto adjacente, sobre o F1, porque tanto o F1 quanto o F2 são hipotenusa da figura. Ó. Hipotenusa, esse também é hipotenusa. Mas por que eles são hipotenusa? Porque eles estão opostos ao ângulo reto que fica aqui em cima. Ó. Vejam, esse F1 está oposto ao ângulo reto, ele é hipotenusa. E o F2 do mesmo jeito. Então, vamos em frente. O F1y, eu passo o F1 multiplicando, vai ficar F1 vezes o cosseno de 37 graus. O F1y, ele vai ser o F1, que vale 100 newtons, né? O cosseno de 37, dá uma olhadinha lá na apostila, 0,80. Multiplicou F1y, dá 80 newtons, certo? Agora, nós vamos fazer o cosseno do lado verde, que é o cosseno de 30 graus. Ele é, do lado verde, o F2y sobre o F2. O cosseno de 30 graus, espera aí então, vou passar multiplicando o F2, então vai ficar assim, ó, F2y é F2 vezes o cosseno de 30 graus. F2y vai ser igual ao F2, que vale 120 newtons, e o cosseno de 30 graus, na apostila, fala que é para a gente arredondar e usar 0,87. Esse daqui, na hora que vocês multiplicarem 120 vezes 0,87, vocês vão obter 104,4 newtons. Pronto. E agora, para terminarmos, então, tem o F1y, F2. O que eu espero que vocês entendam? Que esse pedaço verde inteiro, que eu estou fazendo uma chave agora, era o F2y, que nós acabamos de achar que ele vale 104,4 newtons. O vermelhinho, que é um pouquinho menor, ele é o F1y. Quanto que ele vale? Acabei de achar aqui do lado, ó, que ele vale 80 newtons, certo? Para baixo, desde o início, vejam lá no começo do problema, ó, é o F3. Este aqui é o F3, que vale 80 newtons. Então, vejam, eu tenho dois vetores para cima e um para baixo. Então, para a gente achar a força resultante no eixo y, eu somo os vetores F1y mais o F2y, porque eles têm o mesmo sentido. E subtraio o F3, porque ele tem sentido oposto. Então, a força resultante no eixo y, ela vale o F1y, que é 80, mais o F2y, que é 104,4, menos 80. Olha que interessante, eu tenho mais 80 menos 80, eu já posso cancelar. O que sobrou? Força resultante y sobrou 104,4 newtons, certo? Ó, isso aqui é a força resultante y, certo? E aí, como a força resultante x deu zero, não precisa usar o teorema de Pitágoras, senão eu teria ainda que usar
Teorema de Pitágoras, porque aí eu teria uma força no eixo X, outra no eixo Y, e usando o Teorema de Pitágoras eu acho o resultante total. Então, no eixo X não há força resultante, só no eixo Y. E ela é resultante, ou seja, o maior valor que ela deu foi o 104,4 virado para cima, no sentido do F2Y. Então, essa é a força resultante desse problema. Vou fazer até uma parte aqui, ó. Eu estou fazendo assim, olha, como fosse uma nuvem. A força resultante final, ela será 104,4 newtons. E como é que ela é? Ela é um vetor vertical apontando para cima. Porque, vejam, anteriormente, os 80 newtons, estou fazendo um X aqui, ó. Esses 80 newtons do F1Y cancelaram com esses 80 do F3. Então, sobrou o verde aqui, ó, que é o 104,4 newtons. Ele define, então, o vetor, a força resultante. É isso que é esse problema, então. O problema está resolvido, certo? E aí, se vocês quiserem, vocês podem voltar a assistir de novo, fazer parte a parte, ou então uma parte, depois outra. É isso aí. Correto? Certinho? Pronto.